Pessoal, boa noite. Boa noite. Vocês não fazem ideia a alegria, a satisfação de estar aqui na noite de hoje. Durante os 5 anos que eu estive no Brasil, eu vim aos Estados Unidos com frequência. Trabalhava numa empresa americana e vinha para cá pelo menos 4 vezes por ano. E numa dessas minhas vindas, eu tomei conhecimento da fundação, da criação do Plenitude. Quando eu ouvi, né, essa informação, essa notícia, eu fiquei muito feliz. Primeiro, pela iniciativa, né, da equipe da qual o Alexandre e a Eliane fazem parte. Como ele falou, enfim, nos conhecemos há muitos anos. E segundo, pelo nome. Eu acho que vocês foram muito felizes mesmo, né, pela escolha do nome Plenitude. Tem tudo a ver com o Centro Espírita. Plenitude subentende-se realização, sucesso, topo, né? E tem exatamente a ver com a proposta do Cristo. Né? Porque o Cristo espera, né, pela nossa transformação moral. Né? E ele espera que isso aconteça o quanto antes. Se faz necessário darmos uma atenção especial a esse aspecto. Então, parabéns à iniciativa do grupo, enfim, um nome fantástico. Eu nem comentei, aliás, eu cheguei a fazer um contato com o Alexandre há um tempo atrás, mas eu estava cogitando a possibilidade de vir para Orlando. Né? E eu tinha decidido já que essa seria a casa que eu frequentaria. Iria morar aproximadamente uns 30, 40 minutos daqui, mais para o oeste, mas essa seria a casa. Mas aproximadamente uns 2 meses atrás, surgiu uma situação, né, na minha família, onde eu tive que rever todo o nosso projeto, a programação nossa, e permanecer onde nós estamos, que é ali em Palm Beach, mais precisamente em Boca Raton. Mas, enfim. Centro Espírita. Deixa eu ver aqui a seta. Um pouquinho diferente. Aproximadamente há uns 2 anos atrás, eu ganhei um livro de presente no meu aniversário da minha irmã e, como aconteceu com outros livros, eu coloquei na prateleira. Né? Não dei a devida atenção. Tive a oportunidade de participar de alguns eventos onde esse livro ele foi mencionado. As recomendações, as referências muito boas. Quando foi aproximadamente há 1 mês atrás, ao terminar a leitura de Paulo Estevam, mais uma vez, eu resolvi pegar esse livro. Logo no prefácio, eu entendi a mensagem, o porquê da recomendação, e tem tudo a ver, né, com o tema da noite de hoje. A escritora, o livro é este, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Médico de Homens e de Almas. Alguém já leu? Fantástico. Escritora Taylor Caldwell, ela nasceu na Inglaterra, mas veio muito jovem para os Estados Unidos. É uma novelista, escritora, escreveu dezenas de livros, e esse livro é um dos seus maiores sucessos. Ela conta a história de Lucas. Lucas era médico, um excelente médico, segundo ela. Ela levou 46 anos para finalizar esse livro. Então, as informações contidas nesse livro, principalmente as que dizem respeito à família e ao Lucas, são verídicas. É um trabalho extenso, ela e o marido realizaram inúmeras viagens, né, a Israel, leram centenas de livros para terminarem essa obra. E logo no prefácio, como eu falei, ela coloca dessa forma: assim
a história de Lucano, ou São Lucas, é a história da peregrinação de todos os homens através do desespero e das trevas da vida, através do sofrimento e da angústia, através da amargura e da tristeza, através da dúvida e do desprezo, através da rebelião e da desesperança, até a compreensão de Deus. Essa busca de Deus e da revelação final é a única significação na vida dos homens. Sem essa busca e essa revelação, o homem vive apenas como um animal, sem conforto e sabedoria, e sua vida é inútil, seja qual for seu grau de poder e nascimento. Como? Pode ser até um presidente. Fantástico. Fantástico. Seu grau de poder e nascimento. A doutrina espírita, ela nos dá a alegria, a satisfação de adentrar, descortinar essa área, essa questão que todos nós inconscientemente, desesperadamente buscamos, que é Deus. Nós buscamos nas coisas, nas pessoas, enfim, sem saber que de fato o que nós precisamos é isso. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, logo na primeira pergunta, o que é Deus? Então, a doutrina espírita, nesse particular, ela nos oferece condições para que nós nos reencontremos, né? E, na medida do possível, deixemos de passar por todas essas fases, esses sofrimentos, essas angústias, que não dizia e não diz respeito somente a Lucas, mas a todos nós, né? A todos nós. Então, nesse prefácio, nesse primeiro slide, eu resolvi então desenvolver o trabalho da noite de hoje. Nós vamos ter a oportunidade de ver que a doutrina espírita nos oferece condições, né, de começar a ter uma compreensão de Deus. O que é Deus? O Centro Espírita, definição. Segundo Emmanuel, a casa de espiritismo evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida maior. Uma casa espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhes as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Esse aperfeiçoar os outros na senda eterna é importante nós darmos o verdadeiro sentido. Não é querer ensinar absolutamente ninguém, impor, né, as nossas ideias, né, os nossos conceitos, mas esse aperfeiçoar diz respeito à exemplificação. E nada melhor do que a doutrina espírita para nos ensinar este caminho. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios benfazejos, desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida maior. Isto é um centro espírita. Mas o centro espírita é muito mais do que isso. O centro espírita, ele extrapola essas quatro paredes. E para que nós tenhamos um entendimento um pouco maior do que de fato é um centro espírita, eu recomendo a leitura de um livro
chama-se Tramas da Obsessão, de Divaldo, ditado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde ele, num dos capítulos finais, não me recordo agora qual o capítulo, ele descreve como é o trabalho, como são as atividades, como é esse trabalho do lado de lá. Desde o momento em que decide-se pela abertura de um centro espírita. Então, é feita a seleção dos trabalhadores, tanto no plano espiritual, quanto no plano físico, né? O convite, né, para a mentoria da casa, a escolha do mentor, as atividades que serão desenvolvidas, enfim, esse trabalho minucioso, muito interessante. Eu recomendo a leitura desse livro, que, se não me engano, é esse, acho que é Tramas da Obsessão, né? Eu tenho, inclusive, está na minha mochila ali atrás, eu vou confirmar depois o nome. Mas ali nós temos a oportunidade de ter uma noção, né, dilatar aí a capacidade nossa de que é um trabalho não somente espiritual, mas principalmente o que é um centro espírita. Após a crucificação, a morte de Jesus, os apóstolos, eles ficaram como que perdidos completamente. Não sabiam o que fazer. O que seria não somente da vida deles, mas da tarefa que até então eles vinham empreendendo. Eles ficaram sem norte, que afinal o mestre, né, havia partido. Identificando essa realidade, Jesus, logo após, né, não a reencarnação, a ressurreição dele no terceiro dia, né, ele continuou a se fazer presente, né, a aparecer para os apóstolos por um período aproximadamente de 45 dias, para que os apóstolos pudessem sentir seguros, né, e ter a certeza de que eles realmente não estariam sozinhos, como Cristo havia prometido para eles antes da crucificação. Então, Cristo apareceu não só para eles, mas também né, principalmente para as três pessoas mais próximas, as três mulheres, né? Maria de Magdala, Maria de Cusa, enfim, mais uma que agora... E a sua mãe, isso. Então, ele permaneceu durante 45 dias. Durante esses 45 dias, certificando e estimulando os apóstolos a darem continuidade ao trabalho, assim foi feito. Mas foi uma tarefa bastante difícil. Então, essa mensagem ditada, né, a gente tem uma noção sobre os trabalhos realizados naquela época. Após a morte de Jesus, Simão Pedro foi para Jerusalém e, junto a corações amigos do amigo que partira, fundou uma casa de assistência. O seu objetivo era atender aos órfãos, viúvas e doentes. Chamou-a Casa do Caminho. Seu objetivo era nobre e necessário. Manter aquele atendimento era bastante difícil. Os necessitados chegavam todos os dias, batendo aquela porta de misericórdia, e poucos eram os recursos. Por isso mesmo, todas as manhãs, o apóstolo Pedro saía a pedir, em nome do Cristo, batendo as portas de conhecidos comerciantes. Pedia comida para seus asilados, roupas, enfim, o que tivessem para ceder. Ao final da tarde, retornava com os braços carregados de donativos, cansado, extenuado. Na manhã seguinte, tudo se repetia. Paulo de Tarso, que há pouco abraçara o cristianismo, depois da visão magnífica da entrada de Damasco, visitando a obra assistencial,
verificou que muito se fazia ali pelo corpo físico da criatura. Mas o espírito não era alimentado. Pedro retornava tão cansado das suas jornadas que não conseguia se deter para lhes falar de Jesus. Onde estava a mensagem daquele, perguntava Paulo, em nome da qual se erguera aquela casa? Aqueles seres necessitavam do pão, das vestes, da cama limpa e de medicamentos. Muito mais que isso, precisavam de alimentos para as suas almas. E esse se chamava Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Assim, pensando em resolver a problemática da casa do caminho, propôs ao velho apóstolo Pedro que aqueles abrigados que tivessem condições poderiam aprender uma profissão e trabalhar para auxiliar no sustento. Ele mesmo, Paulo, se propôs a ensinar a sua profissão. Ele era tecelão, sabendo manejar muito bem os fios de cabra, de camelo, a lã das ovelhas. Animado com a ideia, outro companheiro de Paulo, de nome Barnabé, que era oleiro, se dispôs a ensinar o seu ofício também. Logo mais, a casa do caminho se autossustentava pelo trabalho dos que ali recebiam as suas bênçãos, e Pedro pôde se voltar para a tarefa de levar conforto aos corações, espalhando os ensinos de Jesus a todos. Graças a essa medida, a Casa do Caminho sobreviveu por anos, atendendo aos seus objetivos assistenciais, sobretudo esclarecendo os espíritos dos homens, que tinha dessa forma a sua sede de justiça saciada, a sua fome de dor atendida. De amor atendida. Obrigado. Esclarecidos, os que dali partiam, curados de suas mazelas físicas, retornavam ao mundo com novos valores nos seus corações, mais aptos para a luta de cada dia. Para que a obra prosseguisse no tempo, Paulo procurou, em seguida, braços fortes. Eram pessoas que diziam seguir Jesus, mas não saíam de suas casas. Nada faziam para melhorar a situação do mundo. Ele as buscou e as convidou ao trabalho pelo bem do próximo. Com tal atitude, Paulo de Tarso inaugurou na terra a era da caridade. A palavra caridade foi cunhada por Paulo de Tarso. Seu significado é amor em ação. O Divino Mestre falou intensamente a respeito do amor. Amar ao próximo, amor aos inimigos, amor entre seguidores. Paulo, tomando de todos esses ensinamentos, os sintetizou em uma palavra: caridade. Alguma semelhança com o Centro Espírita? No Evangelho, capítulo 6, Consolador Prometido, item 3, diz o seguinte: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Jesus, antes da sua partida aos apóstolos, ele prometeu que enviaria o Consolador. E o Consolador é a doutrina espírita, é considerada a doutrina espírita. A terceira revelação, como
todos vocês, ou a maioria pelo menos, né, em participando dos estudos da casa, sabem, terceira revelação. A primeira, personificada em Moisés, a segunda, o próprio Jesus, e a terceira, né, a doutrina espírita, que tem por objetivo nos trazer tudo de volta, né, de uma forma muito mais profunda, mais clara, nos dias de hoje. Esse é o papel da doutrina espírita. E o papel do centro espírita é exatamente esse, né, uma reprodução, uma cópia, né, do que, na verdade, os apóstolos fizeram lá atrás. Então, o que é um centro espírita? É um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita não está personificada absolutamente em ninguém. É obra dos espíritos superiores. São eles que vieram e continuam vindo e virão, né, nos trazer informações, orientações acerca do que devemos fazer para alcançar a plenitude, né, atingirmos a sublimação que todos nós estamos determinando. Esse é o nosso objetivo. Este é a meta de todos nós. Pensemos ou não, estejamos conscientes ou não, preparados ou não, esse é o nosso objetivo. E como, voltando ao primeiro slide, o sufoco, o desespero, de Lucas, na realidade, é o desespero, é o anseio, a busca de todos nós. E a doutrina espírita, sem dúvida, nos facilita, nos ajuda bastante nesse processo, não somente de autoconhecimento, mas principalmente conhecer a esse Pai, que é de fundamental importância, como nós vimos. É escola de formação espiritual e moral, à luz do Espiritismo. O Centro Espírita é posto de atendimento fraternal a todos os que o procuram, com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. É casa de trabalho que proporciona aos seus frequentadores oportunidades de exercitar o aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em suas atividades. Centro Espírita é recanto de paz construtiva, propiciando a união de seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus: amai-vos uns aos outros. Muito interessante, porque eu li recentemente um outro livro de Chico, não, O Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o outro, onde versa do irmão X, onde fala da convivência de Jesus com os apóstolos, né, por ocasião, no início mesmo, né, da formação do grupo. Nossa Senhora, olha, não é nada diferente da relação que existe entre nós, mesmo nos dias de hoje. Desentendimentos, né, brigas, um querendo ser melhor do que o outro, absolutamente nada de diferente. Por um lado, é motivador, mostra que realmente nós, enfim, temos condições, de fazer parte do apostolado do Cristo, como de fato estamos fazendo, em realizando, no Centro Espírita e participando dessas atividades. Não podemos de forma alguma nos excluir, achar que nós não estamos colaborando com esse trabalho do Cristo, da forma mais simples que seja. O objetivo do Centro Espírita:
promover o estudo, difusão e a prática da doutrina espírita. Atender as pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais. Atender as pessoas que querem conhecer a doutrina espírita, trabalhar, colaborar e servir em todas as áreas de ação que a prática espírita oferece. O trabalho é instrumento de crescimento e de aprimoramento espiritual. É natural que, principalmente nós, quando estamos de alguma forma angustiados, aflitos, ao recebermos essas orientações, a gente, ao adentrar um centro espírita, em se familiarizando, em conhecendo as pessoas, a gente já se coloca nessa condição, com essa vontade de querer aprender, de querer participar de todas as atividades, o que, lógico, é natural, é necessário, mas tudo isso, logicamente, precisa ser dosado. E daí a responsabilidade dos dirigentes da casa em orientar, em acolher e orientar a todos esses frequentadores. Promover as atividades, promover com vistas ao aprimoramento íntimo de seus frequentadores o estudo metódico e sistemático e a explanação da doutrina espírita no seu tríplice aspecto, o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso, consubstanciado na codificação kardeciana. E segundo, o Evangelho segundo a doutrina espírita. O Evangelho, como nós vimos no início, na prece do Alexandre, o Evangelho é roteiro de Deus para o despertar do homem e encontro da felicidade. É o roteiro para a sublimação do ser. Reforça a mensagem naquele primeiro slide. E o tríplice aspecto. A gente sabe que um dos aspectos, o aspecto científico, o Espiritismo apresenta esse lado, vamos dizer assim, uma ciência mais de observação, trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, e revela por meio de provas irrefutáveis a existência, a natureza da vida espiritual e a relação com o mundo do qual nós fazemos parte. Filosofia está no estudo que faz do homem, dá uma interpretação da vida, respondendo questões como de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. E a religião, porque tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos morais do Cristo, na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Atividade: promover a evangelização da criança à luz da doutrina espírita. Essa é uma das atividades, particularmente, todas as atividades são bastante importantes, mas pelo fato de nós estarmos aqui nos Estados Unidos, essa atividade, ela toma uma proporção de importância muito maior, até porque nós não estamos aqui à toa, estamos realizando esse trabalho de disseminação da doutrina espírita, e, na verdade, quem vai ter condições de realizar esse trabalho de uma forma mais profunda, são os jovens de hoje, que afinal de contas são eles que, em dominando o idioma, vão ter condições de orientar corretamente aos americanos que, embora tenham, vamos dizer assim, uma visão espiritualista bastante forte,
né, desconhecem logicamente, esses princípios. Incentivar e orientar o jovem para o estudo e a prática da doutrina espírita e favorecer-lhe a integração nas tarefas da casa espírita. Promover o estudo da mediunidade, visando oferecer orientação segura para as atividades mediúnicas. Sua tarefa primordial é de iluminação da consciência ante a realidade da vida. Esse é o objetivo da mediunidade. Também, enfim, a gente procura o centro espírita muito comumente, com outras intenções, mas o objetivo, segundo a doutrina espírita, é esse: iluminar a nossa consciência, fazer com que nós despertamos para a verdadeira realidade, de que somos espíritos, de que a vida continua após o desenlace do corpo físico. Manter um trabalho de assistência espiritual, atendimento fraterno, por meio do diálogo, com orientação e esclarecimento às pessoas que buscam a casa espírita. Uma outra atividade: promover o serviço de assistência social espírita, conjugando a ajuda material e espiritual, fazendo com que este serviço se desenvolva concomitantemente com atendimento às necessidades de evangelização. Isso diz mais respeito à realidade, de outros países, como o nosso mesmo, o Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a necessidade, a carência material, ela é bastante diferente da nossa no Brasil. Mas nem por isso devemos deixar de dar a atenção também, principalmente, e não somente aos brasileiros, mas a gente está observando, andando por aqui, por essa área de Orlando, obra, construção, para tudo quanto é lado, ou seja, muita gente chegando, não só de outros países, mas também de outras regiões deste país, americanas mesmo e tal, e daí a tarefa da evangelização infantil, a evangelização dos jovens, muito importante. Incentivar e orientar a instituição à implantação do Evangelho no lar. O Evangelho no lar, enfim, tenho certeza absoluta que esse assunto já foi bastante conversado aqui com vocês, mas o Evangelho no lar é o mesmo que abrir as portas da nossa casa para a entrada do Cristo. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, principalmente quando a gente se predispõe a iniciar essas atividades, inúmeros empecilhos, mas nós precisamos perseverar para que, de fato, isso seja consolidado. A transformação, ela, a curto prazo, ela é enorme, principalmente entre os membros de família. Então, existem orientações bastante, vamos dizer assim, claras, sobre a realização, a importância e a realização desse trabalho. Para finalizar, eu fiz com, eu não sei porquê, mas eu estava em mente que era 30 minutos, eu não sei qual tempo, eu acabei, 40, eu acabei, enfim. Eu vou me utilizar de um slide que normalmente é utilizado, vamos dizer assim, em treinamento, treinamento empresarial, corporativo, onde versa sobre liderança. E todo centro espírita tem a sua equipe de trabalho, tem os seus dirigentes, e eles, até mesmo pela proposta que abraçaram muitos, antes de encarnar mesmo, assumirem esse desafio de dirigirem um centro espírita aqui, no nosso mundo, são espíritos, de alguma forma, preparados, muitos preparados, outros preparados em termos de conhecimento, bagagem mesmo, e outros em termos de maturidade.
Então, esse slide, ele, de uma forma bastante interessante, ele vem mostrar. Eu não sei se alguém já viu esse slide. Né? Já viu? Né? O Centro Espírita, revivendo o cristianismo primitivo, a exemplo da Casa do Caminho, é um lar de solidariedade humana em que os irmãos mais fortes são apoio aos mais fracos e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob o infortúnio. E este é o título do slide, Exemplo dos Lobos. Os 3 primeiros lobos, eles são os mais velhos ou os doentes e marcam o ritmo do grupo. Se fosse ao contrário, seriam deixados para trás e perderiam contato com a alcateia. Numa emboscada, dão a vida em sacrifício pelos mais jovens. Eles são seguidos pelos 5 mais fortes, que os defenderão em um ataque surpresa. No centro, seguem os demais membros da alcateia, e no final do grupo, seguem os outros 5 mais fortes, que protegerão o grupo. Em último, sozinho, segue o lobo alfa, o líder da alcateia. Nessa posição, ele consegue controlar tudo ao seu redor, decidir a direção mais segura que o grupo deve seguir e antecipar os ataques dos predadores. Em resumo, a alcateia segue ao ritmo dos anciões e sob o comando do líder que impõe o espírito de grupo, não deixando ninguém para trás. O verdadeiro sentido da vida não é chegar primeiro, mas chegar todos juntos ao mesmo destino. Então, embora estejamos no centro espírita, tem aqueles companheiros mais preparados, tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos, todas as atividades da casa, mas todos nós estamos e devemos estar bastante conscientes contra esse compromisso, de que deveremos e teremos que chegar todos juntos do lado de lá. Então, esse slide é bastante interessante, bastante significativo, e nós podemos dar vários significativos. Nós podemos considerar, por exemplo, o lobo alfa como sendo Jesus. Ele, estando aonde se encontra, nos protegendo, nos conduzindo absolutamente a todos ao porto seguro, ao destino que estamos predestinados, que é o da perfeição, que é o da sublimação. Com isso, quero agradecer a atenção de vocês, mais uma vez agradecer o convite, enfim, desejar sucesso aí ao grupo e até um futuro próximo, quem sabe. Muito obrigado, hein?